Bem, agora é hora da Escola Superior de Educação e Comunicação. Ela fica aqui também dentro do Campus Penha. Tem aqui um letreiro bonitão aqui, olha, tá vendo? Vamos aqui conhecer os laboratórios e salas de aulas que tem aqui. Bora! Transforme sua vida, fale pra geral, estude em Portugal. E sejam bem-vindos ao primeiro ponto da nossa visita, que é, claro, uma sala de aula. Vocês sempre deixam nos comentários: Igor, eu quero saber de tudo. Sala de aula, laboratório, cantina da escola, faculdade, tudo. E todos esses detalhes eu vou mostrar para você hoje, a começar por uma sala de aula. Vocês podem ver que ela é grande, espaçosa, tem várias cadeiras, estações de trabalho, algumas salas de aulas com computadores, porque são os laboratórios. Por que isso? Porque além dos cursos na área de educação, você encontra também uma oferta formativa para a área do designer, para a área da comunicação e também para a área do desporto. Eu vou conhecer todas as instalações aqui da escola, mas já deixo aqui você ciente de que todas as salas de aulas tem projetor, tem ar-condicionado para quando tá calor aqui, tudo muito bem equipado para receber você, estudante internacional. Eu estou aqui numa das salas do último andar do prédio de educação, mas aqui, neste mesmo andar, tem uma sala enorme onde os estudantes usam para poder se reunir e desenvolver os trabalhos em grupo. Você vem comigo conhecer, vamos lá! E essa sala, além de receber os estudantes que se reúnem aqui para desenvolver os trabalhos práticos da sala de aula, ela também pode receber algumas conferências que acontecem naquele espaço ali, olha, a gente pode ver uma espécie de auditório para receber também atividades e eventos que aconteçam aqui nesse espaço da Escola Superior de Educação. E isso aqui que parece a sala de vidro do BBB, na verdade, são gabinetes para os estudantes quando precisam se reunir e falar mais alto e essas coisas todas, conseguem se isolar aqui para não atrapalhar o restante do ambiente. E a parede aqui, gente, é cheio de desenho, olha, porque aqui tem um curso de imagem animada, não é que animação. Olha só que bacana, cenários, desenvolvimento de personagens, olha que bonito esses desenhos. Além dos cursos da área das artes, comunicação, tem também os cursos do desporto, que pra gente no Brasil é popularmente conhecido como educação física. Não é a mesma coisa, mas pronto, é mais para vocês terem uma ideia. E aqui tem o quê? Os ginásios. Vamos ver. É um galpão enorme aqui, com espaço para poder desenvolver várias atividades físicas. Tem aqui, olha, espelho e tem também ali, olha, um monte de material para poder utilizar durante as aulas. E olha aqui o laboratório, né, que é a sala de aula de expressão dramática, gente, olha. Espaço para poder experimentar, tem aqui umas luzes, umas coisas aqui, uns equipamentos para poder utilizar. Legal, top. Tem aqui já a simulação da coxia, da cortina. Ó, bacana. E também, como é óbvio, né, a parte aqui de música. Vamos botar um som aí. Estou, coloca aí uma música aí, faz uma transição com música, entendeu? E se você ficou curioso para conhecer um pouco mais aqui sobre a cidade de Faro, tem um vídeo aqui no nosso canal que mostra as vantagens de você escolher essa cidade para viver. Agora eu quero saber dos estudantes aqui da Escola Superior de Educação e Comunicação. Vale a pena estudar aqui? A recepção é muito boa, o estudo é muito bom, a gente tem contato com os professores muito bons, eles têm muita experiência, a gente acaba conhecendo muita gente que trabalha dentro da nossa área. Os professores são bons, são legais, eles identificam com a gente, falam, recebem a gente bem, mesmo que a gente seja brasileiro e não venha daqui. Eu cheguei um pouco atrasada no período passado, então eu fiquei um pouco perdida, mas a recepção dos professores
eles abraçam, então a gente não fica totalmente sem rumo. Tô sempre a dizer que a cidade é muito bonita, então as paisagens são a melhor coisa da cidade. Eu acho que a paisagem natural. A gente sempre fala que aqui não tem morros, então a gente tá sempre olhando o horizonte. Eu acho que é a melhor parte de tudo, é a visão. Então, a cidade é bem pequena, então a gente consegue a 30 minutos chegar em qualquer lugar. A praia é linda e como a cidade de Faro é pequena, mas tem uma região do Algarve e a gente consegue rodar por ela inteira. Então eu já fui a Portimão, a gente conhece muitos outros lugares históricos. Então tem um museu daqui, tem um museu de Portimão. Eu gosto muito dessa parte cultural. Estamos agora entrando num estúdio de gravação, também um ambiente onde os estudantes têm acesso para praticar os seus exercícios. Vou conhecer aqui mais uma estudante que me disse que está adorando viver e estudar aqui em Algarve. É isso mesmo, né, Mel? Tem sido incrível. Em São Paulo eu sempre estudei em uma escola só, minha vida inteira, então eu nunca tinha estudado em outra faculdade. Foi bem chocante vir pra cá, que foi uma mudança de tudo, especialmente de país. Mas, cara, Algarve me recebeu, assim, de uma maneira muito, assim, tranquila. No começo, tipo, tinha dificuldade pra entender o português de Portugal, mas as pessoas repetiam, todo mundo, por ser uma cidade pequena, é muito quente, assim, sabe? São muito calorosos, são muito acolhedores. Como eu vim do Rio de Janeiro, que é um clima muito diferente, lá tinha muita coisa pra fazer. Aqui tem umas coisas que eu ainda tô descobrindo, os barzinhos estão sempre cheios de universitários, porque é uma cidade bem universitária por causa da UOG. Mas tem a Baixa de Faro. Noitada, a Baixa. Ah, eu adoro a Baixa. É onde reúne tudo e aí tem as boates e tem o bar, dá pra fazer tudo. É bem à noite e quinta-feira, principalmente. E os jovens estão sempre lá, então sempre se encontram, tem karaokê, então a gente gosta muito de karaokê, a gente já cantei Evidências, Loucura, Ruge, cantei várias coisas, bem legal. Amigos de todo mundo, aqui é muito bom porque tem muitos estudantes internacionais. A UOG recebe muito estudante internacional, então a gente tá sempre conhecendo gente de novas nacionalidades, conhece gente da Guiné, conhece gente da Angola, aqui de Portugal mesmo, tem bastante estudantes portugueses, mas pronto. E além dos brasileiros, que aqui o brasileiro para cima, a gente se encontra. Acho que não tem caminho errado quando você pensa em estudar fora, seja aqui em Portugal, seja em qualquer lugar. A gente vem, que é incrível, você cresce muito como pessoa, cresce culturalmente, cresce em todos os aspectos possíveis da vida, assim, sabe? Tem que vir. Acho que se tem essa possibilidade, tem que aproveitar, assim. Vale totalmente a pena. É incrível. Eu não pensaria duas vezes se eu tivesse que tomar essa decisão de novo, assim, seria com certeza. E esse daqui é um espaço que a gente vê com bastante vegetação, tem passarinhos cantando, tem parcial sentado no puff, tomando café, um ambiente para se descontrair entre as pausas durante as aulas que você vai estar assistindo aqui. E uma das oportunidades que você, estudante internacional, tem quando está aqui é fazer mobilidades e programa Erasmus, que é o quê? E cursar 6 meses ou do seu estágio ou das disciplinas em outro país. É isso mesmo, né, professora? É isso mesmo. Bom dia, eu sou coordenadora de mobilidade desta escola, a Escola Superior de Educação e Comunicação. E sim, temos vários alunos que, mesmo estando em mobilidade como alunos internacionais brasileiros, eles aproveitam esta oportunidade para fazer também esse intercâmbio dentro da Europa. Isso, uma coisa não impede a outra. Temos neste momento 3 alunas brasileiras que estão em Espanha, em Málaga, a fazer mobilidade. Portanto, são alunas internacionais brasileiras e estão ao abrigo deste programa, usufruindo de uma bolsa e todas as vantagens que qualquer cidadão português ou europeu tem fora da nossa universidade, e voltarão no próximo ano letivo, portanto em 2022-23, para continuar os seus estudos na sua licenciatura normalmente. Também há a oportunidade, se esses alunos brasileiros ficarem cá para fazer o mestrado, eles, ou eventualmente o doutoramento, em cada um destes ciclos de estudo, eles podem candidatar-se a outras bolsas dos programas Erasmus+. Isso tudo porque, tem um detalhe, para fazer essas mobilidades para os outros países, você tem direito a receber uma bolsa que é financiada pela Europa. Fantástico isso, não é? E eu já entrei aqui no prédio dos anfiteatros. Gente, olha que lindo esse auditório aqui atrás de mim.
Aqui nesse prédio tem 7 auditórios, uns maiores, outros menores. Em algumas ocasiões, eles são utilizados para congressos, seminários, apresentação de trabalhos e também aulas. Olha só que incrível, gente, é lindo. Tem auditório aqui em cima e tem auditório aqui embaixo também, tá vendo? São vários andares. Olha, gente, mais um aqui, anfiteatro. Olha, esse é menorzinho, utilizado mais para aulas. E para além das estruturas que nós conhecemos como sala de aulas e laboratórios, a escola também faz uso de equipamentos culturais do município de Faro. E como exemplo temos aqui esse pavilhão desportivo onde eu estou agora e que está acontecendo uma competição interuniversitária entre todas as universidades aqui de Portugal e que está acontecendo aqui no Algarve e aqui neste pavilhão. É futsal que o pessoal está jogando agora. E eu aproveitei esse espaço para conhecer também o diretor da escola, que já me contou que tem um monte de estudantes internacionais aqui. De fato, a Escola Superior de Educação é um bom sítio para os estudantes internacionais estarem aqui como a sua segunda casa? Sim, a nossa escola tem recebido, é uma das escolas de unidades orgânicas com mais estudantes internacionais. De facto, a cidade em si já é estudar onde é bom viver. De facto, temos aqui em termos de clima e de condições de estudo e de trabalho, são espetaculares, são muito interessantes. Vocês já viram fora dos edifícios, dentro dos edifícios, e no fundo isso acaba por ser uma atração muito grande para os estudantes internacionais, de vários pontos do mundo, Brasil, Europa, etc. Ou seja, e de facto temos tido uma procura cada vez maior em termos de estudantes fora de Portugal. E são sempre bem-vindos à nossa escola, temos áreas muito diversificadas, diferentes, que vai desde a educação ao desporto, como tínhamos falado há pouco, do design de comunicação, de imagem animada, vídeos interativos, ciências da comunicação, rádio, televisão, etc. Temos áreas bastante distintas em que os alunos de facto podem escolher e estudar cá, e são sempre bem-vindos. Nós apoiamos de facto de uma forma muito positiva os nossos alunos. E lembrando que toda a oferta formativa você confere no site oficial da instituição, e lembrando que você, estudante internacional, vale a pena conferir o edital pelo qual você está concorrendo para poder saber exatamente quais são os cursos que oferecem vagas e as quantidades para você se candidatar. Agora, uma coisa que me chama muita atenção é que, para além da comunidade brasileira que aqui tem, há muita comunidade internacional. Eu sei que nós no Brasil não temos essa percepção, a gente só vai descobrir isso quando a gente chega aqui. Mas o senhor diretor pode comentar aqui que existem outras nacionalidades, não é isso, professor? Sim, como eu tinha referido, desde a República Checa, Alemanha, Itália, Espanha, temos colaborações com vários países da Europa, não é? E outro aspecto muito importante também é as atividades que os alunos fazem, não só aqui dentro da nossa escola, mas com a comunidade, com a cidade, ou seja, existem imensos projetos que são desenvolvidos para os professores, para as cadeiras, para as aulas em si, mas projetos que são feitos e depois são implementados também no exterior. Isso é uma das grandes características da nossa escola, de facto esta relação com a comunidade, com a população, com as instituições, com a Câmara de Faro, com outras câmaras a nível do Algarve, o desporto também, ou seja, temos essa procura também de virem estudar para cá. Os alunos podem ir, nem são da área do desporto, mas existem muitas atividades a nível do desporto náutico, por exemplo, que podem ser aproveitadas pelo estudante internacional e que são aproveitadas, porque temos imensas associações, clubes, na Praia de Faro, na questão da Ria Formosa, etc. E que no fundo os alunos acabam por usufruir de toda essa convivência e toda essa vida à volta da cidade em si, que eu acho que é bastante interessante também, muito positivo. E esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado e do fundo do meu coração que esse material ajude você a fazer a tomada de decisão mais importante da sua vida. Eu tô te esperando nos próximos vídeos para você conhecer um pouco mais sobre a Universidade do Algarve. Até lá, tchau! Transforme sua vida, espalhe pra geral. Estude em Portugal.